Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Luísa Vieira e o tema do nosso seminário é expressão gênica e regulação e como esses processos impactam diretamente no desenvolvimento dos animais. Para começar, todos nós temos genes que funcionam como um manual de instrução para o nosso corpo. Eles dizem o que fazer, como e quando fazer. A expressão gênica é o processo que define quais genes vão ser ativados, quando eles vão ser ativados e em qual quantidade eles serão ativados. De uma forma bem simplificada, é como se o nosso organismo tivesse interruptores que ligam e desligam genes conforme o momento. Durante o desenvolvimento de um animal, isso é essencial. A gente começa com uma única célula, que é o zigoto, que se transforma em milhões de outras. E isso só é possível porque diferentes genes se ativam em lugares e em momentos específicos, guiando cada etapa do desenvolvimento. Um exemplo importante para vocês são os genes ROX. Eles é que são responsáveis por definir onde vai ser a cabeça, o tronco, os membros. Mas se esses genes forem ativados no lugar errado ou no momento errado, podem resultar em malformações ou até na não sobrevivência do embrião. Mas além dos genes em si, existe um outro nível de controle muito importante, que é a epigenética. A epigenética envolve marcas químicas no DNA, mas é muito importante ressaltar que essas marcas não alteram a sequência dos genes, mas influenciam se eles vão ser ativados ou silenciados. Essas marcas químicas são muito importantes e essenciais para garantir que cada célula saiba o que fazer. Por exemplo, as células que constituem a pele têm genes diferentes das células que constituem o fígado. Existe um ponto importante a ser considerado. As marcas epigenéticas, elas podem ser alteradas de acordo com alguns fatores. O ambiente, a alimentação da mãe, o estresse e o contato com algumas substâncias químicas. São alguns fatores que podem alterar essas marcas epigenéticas e afetar o desenvolvimento do embrião. Então, o intuito desse trabalho é mostrar para vocês o quão importante é entender a epigenética e a expressão gênica mais a fundo, para que nós possamos também compreender melhor sobre o desenvolvimento animal, como eles se formam, o porquê de certas doenças e também conscientizar que esses dois fatores abrem caminhos na medicina regenerativa e em terapias genéticas. Olá pessoal, meu nome é Ana Luísa Galdino e eu vim falar sobre expressão gênica. Primeiramente eu vou falar um pouco sobre os cromossomos. O cromossomo ele é formado por dois filamentos de DNA que são juntados por meio do centrômero. E eles são compactados, o filamento de DNA é compactado por meio das proteínas histonas, que aí formam o cromossomo. Então podemos ver nessa imagem aqui as histonas ajudando no enrolamento. Temos dois tipos de cromossomos, os cromossomos homólogos e não homólogos. Os homólogos, eles vão ter o mesmo tamanho, a mesma forma e vão estar codificando o mesmo gene, só que pode ter alelos diferentes. Por exemplo, esse aqui, ó, a cor dos olhos é castanho ou azul. Eles têm alelos diferentes, só que é o mesmo gene, está determinando a cor dos olhos. Nesse cromossomo aqui está definindo várias características e os cromossomos não homólogos, eles são totalmente diferentes um do outro. A forma, o tamanho. Então, por exemplo, os cromossomos sexuais, que eles são diferentes, o X e o Y. E antes de entender a expressão gênica em si, temos que entender que a replicação do DNA acontece quando uma célula vai se duplicando, vai se regenerando ali em um tecido que está danificado. Então, ele precisa duplicar esse material genético e essa replicação vai acontecer por meio da DNA polimerase, que ela lê e copia e forma mais DNA e mais células. Então, nessa imagem aqui, vemos a DNA polimerase fazendo sua função de ler e duplicar.
Falando sobre a expressão gênica em si, ela é uma quantidade de conjunto de processos que vai acontecer para que um gene seja expresso. Ele vai criar aminoácidos e, nesse sentido, vai formar proteínas que são que o nosso corpo necessita. Então, quais são os processos que vai formar a expressão desses genes? É a transcrição e a tradução. Para poder acontecer a transcrição do DNA, que forma a proteína do nosso cabelo, unha, pele, é preciso utilizar o RNA polimerase, que é uma enzima, porque termina com ase. Então, essa enzima, como vemos na imagem, ela vai ler as informações e vai se replicando com a ajuda de nucleotídeos complementares. Quais são esses nucleotídeos? É o que tem no filamento de DNA, que é a adenina, timina, citosina e guanina. E elas vão auxiliar nessa transcrição. A RNA polimerase, ela precisa emparelhar os ribonucleídos utilizando mais bases nitrogenadas. Então, seguindo a regra, a uracila se emparelha com a adenina vai se emparelhar com a timina, a citosina com a guanina e a guanina com a citosina. Então, ali vão formar duplas entre elas para poder formar uma fita de RNA mensageiro. E a partir dessa transcrição, com a produção já do RNA mensageiro, precisa entrar num outro processo chamado de RNA splicing, onde ele vai tirar as partes que ele não precisa, chamada de introns, e a parte que sobrou vai formar o RNA mensageiro completo que ele precisa, que são chamados de exons. E aí acaba a parte da transcrição. O RNA mensageiro que está dentro do nucleolo, ele vai ser transportado para o citoplasma e ele vai procurar um ribossomo que esteja solto ali no citoplasma para poder entrar no processo de tradução do DNA. Então, nessa imagem, estamos vendo o RNA mensageiro sendo transportado para o citoplasma e achando o ribossomo. E aí que acontece a tradução. Ele vai dar início à leitura daquela fita de RNA mensageiro através das bases nitrogenadas, que vão formar trios daquelas letrinhas, que vão ser chamados de códons. E esses códons, eles vão vir com um aminoácido grudado neles. A cada trio vai ter um aminoácido. Então, elas vão se ligar, como nessa imagem estamos vendo aí, elas vão se ligando, esses códons, com o que tem a mesma letra que vai codificar ali. E aí, quando vai codificando, os códons saem e deixam o aminoácido grudados um no outro, assim formando uma ligação peptídica. E aí, vai formar muitos aminoácidos ligados um no outro, por causa da ligação peptídica, e nisso vai formar a proteína. Então, o códon vai estar ali com o aminoácido. E quem vai trazer aquele aminoácido é o RNA transportador. Então, ao final disso, vai formar a proteína por meio das ligações peptídicas que acontecem ali entre os aminoácidos. E essa proteína já está pronta para ser utilizada no nosso organismo. Eu sou a Amanda e vou falar sobre a ativação e inativação de genes. Para começar, é necessário entender o remodelamento da cromatina. O que é a cromatina? A cromatina é o material que compõe os cromossomos. É composta por DNA e enovelados em estonas. Ela possui dois estados, a heterocromatina, que é quando ela está mais compacta, dificultando o acesso ao DNA, e a eucromatina, que é quando ela está mais aberta, assim, possibilitando um acesso mais fácil ao DNA
e dessa forma o gene será regulado se ele estará acessível ou não para transcrição. Dessa forma, a gente pode entender os mecanismos que compõem a ativação e inativação dos genes, sendo o primeiro deles a metilação. O que é a metilação? A metilação é uma modificação química que não altera a sequência do DNA, mas tem capacidade de inativação de algum gene. Ela envolve a adição de um grupo metil à posição C5 do anel de citosina catalisada por enzimas metiltransferases e ocorre nas ilhas CpG do DNA. É essencial nas regulações como a expressão gênica, o desenvolvimento embrionário, na ativação do cromossomo X, o imprint genômico e a modificação da cromatina. Associada a ela, a gente tem vários fatores que podem influenciá-la, como fatores externos, como estresse, doenças e envelhecimento. Ainda dentro da metilação, a gente pode ter algumas alterações epigenéticas que afetam a expressão gênica, como a hipermetilação, que é quando há um aumento do grupo metil nas regiões promotoras, assim impedindo a expressão de alguns genes e impossibilitando o controle do mecanismo do DNA. E a hipometilação, que é quando tem a redução do grupo metil. Assim, pode haver uma instabilidade genômica por conta da falta de inativação de alguns genes que não são necessários. O mecanismo é a acetilação. Na acetilação, as enzimas histonas acetiltransferases adicionarão o grupo acetil às histonas, assim neutralizando a sua carga positiva e diminuindo a afinidade pelo DNA que tem carga negativa. Dessa forma, a cromatina ela se torna mais aberta e possibilita a transcrição de gene. O terceiro mecanismo é a desacetilação, que é o evento contrário à acetilação. Lá será removido um grupo acetil, assim a histona ela volta a ter afinidade com o DNA, fechando a cromatina, tornando-a mais compacta e impossibilitando a transcrição gênica. Um exemplo muito comum de inativação é a inativação do cromossomo X em fêmeas, onde os machos eles têm um cromossomo X, as fêmeas têm 2. Se elas mantivessem esses 2 cromossomos, iam causar um desequilíbrio celular. Então, o organismo ele desativa um dos cromossomos. Eu sou Ana Luísa Duarte e vou falar sobre a regulação gênica em diferentes tecidos. A regulação gênica é um processo fundamental para o desenvolvimento e a manutenção da identidade celular em seres multicelulares. Embora todas as células de um indivíduo possuem o mesmo genoma, a diversidade de funções celulares e teciduais ocorrem através da expressão diferencial dos genes, o que, em outras palavras, o que diferencia uma célula neural de uma célula hepática ou uma fibra muscular é o gene que está ativo em que momento e em que intensidade que eles trabalham. E esse trabalho preciso, ele é essencial para o desenvolvimento embrionário, para a formação dos tecidos e para a homeostase do organismo durante a vida. A regulação da expressão gênica ocorre em múltiplos níveis, incluindo o controle transcricional, pós-transcricional, traducional e pós-traducional. No contexto da diferenciação tecidual, o principal nível de controle ocorre durante a transcrição, através da interação de fatores de transcrição com regiões específicas do DNA, como promotores, enhancers e silenciadores. Esses elementos reguladores são muitas vezes específicos de cada tecido, sendo ativados apenas na presença de sinais moleculares particulares ou em estágios específicos do desenvolvimento. Por exemplo, no tecido muscular esquelético, os genes estruturais de actina e miosina, a expressão deles, ocorre através de fatores de transcrição miogênica, MYOD e MYF5. Esses fatores atuam de forma cooperativa, que induzem cascatas de transcrição para células progenitoras se diferenciarem em fibras musculares especializadas. Em contraste, as células hepáticas, o tecido hepático ocorre por fatores do HNF4-alfa, que influenciam
o funcionamento do metabolismo de lipídios e detoxificação, as funções do fígado. Já em tecidos neurais, os fatores como REST funcionam de maneira oposta, inibindo a expressão de genes neuronais em células não neurais, o que traz a especificidade tecidual. Além da regulação transcricional, a regulação epigenética também exerce um papel central. Modificações como a metilação do DNA e acetilação das histonas podem ativar ou silenciar áreas inteiras de um genoma, de maneira estável e herdável durante a divisão celular. Essas marcas epigenéticas acontecem durante o desenvolvimento embrionário, são estabelecidas durante o desenvolvimento embrionário e permitem que uma célula continua com a sua identidade mesmo após diversas múltiplas divisões. Por exemplo, células tronco pluripotentes, que se diferenciam ou em células da pele ou em células do coração, elas passam por remodelações epigenéticas profundas que impedem com que elas expressam genes de outras linhagens celulares. A importância dessa regulação diferencial é ainda mais evidente quando consideramos os impactos de sua disfunção. Alterações em fatores de transcrição específicos de tecidos podem levar a doenças como miopatias genéticas, distúrbios metabólicos e desordens neurológicas. Além disso, em processos como a regeneração tecidual e resposta imune, a reativação de certos genes é crucial para a eficácia da resposta fisiológica. Recentemente, tecnologias como a transcriptômica de célula única nos têm permitido uma refinada compreensão da heterogeneidade da expressão gênica entre células de um mesmo tecido. Esses avanços revelam que, mesmo dentro de um único tecido, há uma subpopulação celular com perfis de expressão distintos, o que amplia a visão sobre a complexidade da regulação gênica em vivo. Em resumo, a regulação da expressão gênica em diferentes tecidos é um processo altamente coordenado, essencial para o desenvolvimento, funcionalidade e integridade dos organismos multicelulares. A capacidade de ativar ou silenciar genes de maneira precisa e específica confere às células plasticidade necessária para formar diversos tipos celulares que compõem o organismo. Bom dia, eu sou Ana Carolina, vou falar então sobre a epigenética, como que acontece a modificação da expressão gênica e a metilação do DNA e histonas. Bem, a epigenética ela é uma área da ciência que vai estudar, e analisar como que o meio ambiente e o nosso estilo de vida vai afetar o funcionamento dos nossos genes. Bem, para entender isso, é importante a gente ressaltar então que o meio ambiente ele vai atuar diretamente no nosso genoma, através de modificações epigenéticas, onde os nossos genes, eles meio que ouvem, o meio ambiente de uma maneira complexa, e isso vai, então, afetar no nosso comportamento e no nosso bem-estar. E também, então, toda e qualquer alteração que a gente tem no nosso organismo, como, por exemplo, a ansiedade, consumo de álcool e drogas, toxinas em si, se você faz ou não exercícios, isso vai influenciar. Tanto que pode modificar, as nossas células hospedeiras, quanto também modificar o nosso DNA. Então, dito isso, nós somos 99,9% iguais, em termos de DNA. E o 0,1 que nos torna diferente, inclui marcadores biológicos que indicam predisposição a determinados fatores, tanto biológicos, quanto atributos físicos ou fisiológicos. Bem, então como que de fato vai acontecer essa modificação na expressão gênica? Essas modificações, elas podem ocorrer de diversas maneiras. Em todas elas, as células, elas vão ditar onde, quanto e quando que esses genes vão ser usados. A gente vai ter, então, a modificação transcricional. O que vai ser isso, Então,
As proteínas, que são chamadas de fatores de transcrição, eles vão estar ligadas, né, no DNA, que vão controlar se o gene ele vai ser ligado ou desligado. O DNA ele vai estar enrolado nas estonas, né, que isso também é um fator que vai influenciar. E se a cromatina ela estiver mais aberta, ela vai ser mais fácil, né, o DNA vai ser mais fácil de ser lido. Vamos ter também a regulação pós-transcricional, que a célula vai escolher quais partes do RNA ela escolhe manter ou descartar, num processo chamado de splicing alternativo. Também a regulação translacional, onde a célula vai decidir se o RNA ele será traduzido em proteína. E depois disso, vamos ter a pós-traducional, onde as proteínas podem ser ativadas, desativadas ou até mesmo destruídas. Tudo isso vai garantir que as células façam apenas o que precisam, no momento certo. É um sistema muito complexo, mas muito eficiente. Oi, meu nome é Amanda e eu vou falar um pouco sobre como o ambiente pode influenciar na epigenética, que basicamente são por 3 fatores, que é a nutrição, o estresse ou as toxinas. Então, falando um pouco sobre a nutrição, existem dietas que são muito ricas ou muito pobres em nutrientes, e isso pode afetar a expressão gênica, mas sem alterar o DNA. Um exemplo disso é a deficiência de vitamina B12, que pode silenciar genes importantes no desenvolvimento do animal. Além disso, quando o animal é submetido a situações de estresse, como privação materna, ou até mesmo estar em um ambiente hostil, pode alterar a metilação do DNA, o que afeta diretamente no HPA. O HPA é o hipotálamo, hipófise adrenal, que pode influenciar o controle no desenvolvimento. E também quando o animal é muito exposto às toxinas, como por exemplo pesticidas ou metais pesados, e até mesmo poluentes, pode alterar as marcas epigenéticas e também pode levar a ter doenças crônicas, alterações neurológicas ou até mesmo a infertilidade do animal. Agora eu vou falar um pouco sobre como isso pode influenciar na saúde, no crescimento e até mesmo no comportamento desses animais. Então, basicamente, os animais que são expostos a alterações epigenéticas podem desenvolver diversas doenças, como câncer, diabetes ou até mesmo problemas imunológicos. E, além disso, o crescimento deles também pode ter um atraso ou um desenvolvimento anormal, depende da nutrição e do ambiente pré-natal em que esse animal se encontra. As mudanças epigenéticas podem afetar a socialização, o nível de agressividade e as respostas ao medo desse animal. E os animais criados em ambiente estressante tendem a ser mais ansiosos ou agressivos. Um exemplo sobre como o ambiente pode influenciar a epigenética é a dieta da mãe, porque quando a dieta é rica em ventiladores, que pode ser a colina, a vitamina B12 ou até o ácido fólico, pode ativar ou até mesmo silenciar os genes nos filhotes. E a má nutrição pode predispor os filhotes a ter algumas doenças metabólicas e até mesmo alguns problemas comportamentais. Bom dia, meu nome é Ana Júlia e agora que nós já entendemos, né, o que é a epigenética, eu vou mostrar como ela pode ser aplicada na prática dentro da produção animal. Bom, a epigenética ela não é só um conceito teórico, ela vem sendo usada para melhorar o desempenho dos animais, a qualidade dos produtos de origem animal, como por exemplo a carne, o leite e os ovos, e até mesmo o bem-estar. A seguir, eu vou apresentar 6 aplicações que já fazem parte da realidade de muitos sistemas. Uma das principais aplicações da epigenética vai ser melhorar o desempenho produtivo dos animais. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai estudar quais são os genes que estão mais ativos em animais que crescem mais rápido ou que vão produzir mais leite e ovos. Os produtores assim vão conseguir selecionar melhor os reprodutores. Dessa forma, vai ser possível acelerar o ganho de desempenho das próximas gerações, usando informações que antes não era visível apenas pela genética. A adaptação ao ambiente também é influenciada pela epigenética. Mesmo os animais da mesma espécie podem responder de formas diferentes ao ambiente onde eles estão. As condições como o calor intenso, o tipo de pastagem ou a qualidade da cama vão ativar ou silenciar genes importantíssimos para o desempenho. Entendendo essas respostas epigenéticas, o produtor pode adaptar o ambiente para manter os genes positivos ativos e garantir melhor desempenho, mesmo em condições que vão ser desafiadoras tanto para o animal quanto para a alimentação, um dos principais fatores epigenéticos.
Uma dieta balanceada, principalmente durante a gestação do animal, pode ativar genes no feto que favorecem crescimento, saúde e até resistência a certas doenças. Então, isso significa que você investir em uma nutrição de precisão não vai beneficiar somente o animal adulto, mas também vai melhorar o desempenho das gerações futuras. Vai criar rebanhos que são mais produtivos e mais adaptados aos principais fatores epigenéticos. Uma dieta balanceada, principalmente durante a gestação do animal, pode ativar genes no feto que favorecem crescimento, saúde e até resistência a certas doenças. Então, isso significa que você investir em uma nutrição de precisão não vai beneficiar somente o animal adulto, mas também vai melhorar o desempenho das gerações futuras. Vai criar rebanhos que são mais produtivos e mais adaptados. A epigenética ela também vai atuar no fortalecimento da imunidade, diminuindo a incidência de doenças. Certos genes de defesa podem ser ativados para tornar os animais mais resistentes. Isso tudo vai reduzir a necessidade de medicamentos. Além disso, a epigenética vai também influenciar nas características da carne e do leite, como, por exemplo, a maciez, o sabor, a composição nutricional. Isso tudo vai aumentar o valor comercial dos produtos e, consequentemente, melhorar a qualidade final entregue ao último, um aspecto muito interessante, a herança epigenética. Algumas modificações provocadas pelo ambiente e pela nutrição podem ser transmitidas para os descendentes. Ou seja, se um animal foi criado em boas condições, o filhote dele pode herdar ativações genéticas favoráveis, mesmo sem mudanças no DNA. Isso mostra que o cuidado com o ambiente e a alimentação hoje vai impactar diretamente o sucesso das futuras gerações. É uma forma de melhorar o desempenho das próximas gerações, sem nem precisar esperar anos de seleção genética tradicional.